O servo que age com excelência. Este é o tema da lição de número 4 da revista da editora Betel. Se eu fosse você, apertava o cinto e vinha comigo, porque essa lição está fantástica. Seja muito bem-vindo ao canal Escrevendo Renovo. Eu sou o pastor William Nobre e nós estamos aqui mais um dia, mais uma semana para mais uma pré-aula fantástica da revista da editora Betel. Estamos na lição de número 4, mas antes de nós entrarmos para a lição, queria pedir que você já curtisse esse vídeo, compartilhasse com pelo menos 3 amigos, 3 irmãos, 3 colegas, 3 pessoas que você sabe que vai ser abençoada ao ouvir esta mensagem. Depois de curtir e compartilhar, quero pedir também o seu comentário. Deixa um comentário aqui, pode deixar um comentário falando de qual cidade você está nos ouvindo, nos assistindo, também falando o que você está achando desta revista, essa revista maravilhosa, está falando sobre o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Então, uma lição que veio de forma fantástica nesse primeiro trimestre de 2023 e tem agregado muito valor para os nossos corações e para as nossas vidas, ok? Curtiu, compartilhou, comentou, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, todas as notificações, porque temos conteúdo todos os dias. Nós temos às 21h03 da noite, às 21h03, né? Às 9h03 da noite, nós subimos um short, aquele vídeo curto de 1 minuto, aquele videozinho com uma oração, com uma palavra para o seu coração, ok? Sempre uma mensagem de Deus para o seu coração. Temos a pré-aula da revista da editora Betel, que vai ao ar toda terça-feira, e também nós temos praticamente todos os dias aí uma mensagem nova no nosso Café com Renovo, de segunda a sexta-feira, às 8h02 da manhã. O nosso Café com Renovo você não pode perder, tá fantástico, tá maravilhoso, e aí por aí vai. Temos muito conteúdo, falei que 2023 seria um ano onde a gente subiria muito conteúdo para abençoar a sua vida, então não perca, conteúdos riquíssimos, sempre embasados na palavra de Deus para abençoar a sua vida, ok? E também nós temos os nossos cursos. Tem muita gente que quer abençoar o nosso canal, sim ou não? Você que quer abençoar o canal Escrevendo Renovo com a sua oferta, tem o nosso Pix aqui, você pode mandar sua oferta no valor que Deus tocar no seu coração. Também tem um botão aqui no YouTube, aqui embaixo, ó, escrito Valeu. Ali você pode mandar também uma oferta a partir de R$2, o YouTube manda pra gente, esse é direto pro YouTube, às vezes você já tem o seu cartão cadastrado, você pode também mandar o seu valeu, ó, Deus falando assim, ó, esse valeu fala assim, ó, muito obrigado pelo conteúdo que você tem mandado pra gente, ok? Tem o valeu, e também nós temos os nossos curso Professor Inesquecível, um curso maravilhoso, sensacional. Você que é professor ou você que aspira pelo cargo ministerial, o cargo eclesiástico, é um curso excelente, vai agregar muito valor na sua vida, ok? Bora lá então, sem mais enrolação, pega a água, pega o café, pega o chimarrão, pega o tererê, seja o que você bebe enquanto está estudando. Pastor, eu não bebo nada. Então pega a revista, pega a Bíblia, uma caneta e um caderno para anotações, porque olha, esta aula está maravilhosa. Lição de número 4, que será lecionada no dia 22 de janeiro de 2023. O servo que age com excelência. Texto áureo. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Como verdade aplicada, como Jesus é o servo supremo que nos oferece o melhor, é possível servirmos a Deus com excelência. Objetivos da lição: mostrar que o perdão é essencial para a vida cristã. Então, no primeiro tópico, ele vai falar muito sobre o perdão, foque nisso. Terceiro objetivo: expor que servir a Cristo é um prazer. E terceiro objetivo: falar que a verdadeira liberdade está em Cristo. Estes são os 3 tópicos, as 3
os 3 objetivos da lição. Isso ajuda você a ter um norte de como você vai estar ministrando a sua lição. Lembrando, amigo professor, tire um tempo para você preparar a sua aula. Dedique um tempo para você fazer anotações extras para a sua aula. Por quê? Tem muito professor, e isso às vezes acontece também, até aqui na nossa igreja, o professor ele chega, pega a revista e abre, e ele fica perdido naquilo que ele vai falar. Se você dividir a sua aula em 3 tópicos, pelo menos 4, divide ela em 4 partes. Normalmente, as nossas escolas têm o quê? 50 minutos de aula, 1 hora? Quantos minutos tem aí na sua escola? Quantos minutos o seu professor tem aí na sua igreja para estar lecionando a lição? Você pega esses minutos, divide 10 minutos para cada tópico, mais 5 minutos para introdução e conclusão, divide eles e você vai conseguir dar uma aula mais proveitosa para os seus ouvintes e uma aula didática, uma aula onde as pessoas realmente aprendam. Ou você pode também dividir os tópicos, colocar aí pelo menos 8 minutos em cada tópico, são 3 tópicos, foi menos de meia hora. Deixar um tempo também para responder perguntas, porque às vezes o aluno estuda a revista, por mais que é uma revista muito didática, uma revista muito simples no seu entendimento, mas muitas pessoas geram algumas dúvidas e você precisa ter um tempo para poder responder a dúvida. Também a aula não pode ser apenas de pergunta e resposta, também não pode ser apenas um monólogo do professor falando ali o tempo todo, sem deixar os alunos perguntarem. Então gerou uma dúvida, faça uma pergunta ou responda uma pergunta para que os alunos saiam satisfeitos da sua aula. Tá? Só um conselho aqui para te ajudar, você que é professor, a entregar um conteúdo melhor. Tópico de número 1, o servo que oferece o perdão. Cristo imprimiu tanto brilho em sua trajetória que podemos assistir no Evangelho de Marcos que ele sempre tem o melhor para nos oferecer. Este evangelho indica modelos a serem seguidos, nos mostrando que não estamos imunes às dores e sofrimentos. Contudo, podemos perceber que o nosso grande alívio é saber que Jesus está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão para que possamos avançar. Então aqui ele já fala faz um preenchimento do que ele vai falar sobre a revista, sobre esse tópico, como Jesus ele veio liberar perdão para nós e como ele está disposto a nos perdoar. Como nós alcançamos o perdão apenas entrando em contato com ele, nos relacionando com Cristo, ok? Não há perdão para quem não se relaciona com Cristo, porque o perdão está na oração. Nós encontramos o perdão na oração, na humilhação, no jejum, na consagração. É ali que nós desfrutamos do perdão do Espírito Santo. Tópico 1.1. O perdão do servo nos ocasiona paz. Então vai entendendo isso aqui. O perdão de Cristo é diferente do sentimento de remorso. Conforme observado, a cura do paralítico em Cafarnaum adveio com a ajuda de 4 amigos, que o levaram até o telhado e desceram com ele de lá até Jesus. Essa ideia se deu a partir que a população teve conhecimento que Jesus estava em uma casa e imediatamente se ajuntaram tantos que nem havia como chegar junto à porta. Se bem observado, Jesus, ao perceber a presença do paralítico, trata primeiramente do assunto do pecado. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Assim, Jesus demonstra que o pecado, na verdade, é o grande problema do ser humano. Visualizamos que, ao perdoar o pecado e ser acusado de blasfêmia, Jesus curou o homem, fazendo com que voltasse para sua casa em paz. Então, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão procurando, estão correndo atrás de bênçãos, estão correndo atrás de prosperidade, estão correndo atrás de cura, e o Evangelho de Marcos ele vai na contramão de tudo isso. Jesus veio nos trazer perdão, veio purificar-nos dos nossos pecados. A cura é consequência de uma vida em Cristo. A prosperidade é uma consequência de quem cumpre princípios. As bênçãos é uma consequência de quem cuida do reino.
Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que a palavra está nos dizendo é que tudo, Ele quer entregar para nós uma série de coisas, uma série de bênçãos materiais, mas que tudo isso, antes de tudo isso, nós precisamos desfrutar do perdão de Deus. Nós precisamos desfrutar da limpeza do nosso pecado. Jesus primeiro quer tratar os nossos pecados para depois nos abençoar. Ele quer limpar as nossas vestes para depois nos fazer prosperar. Ele quer trazer paz ao nosso coração para depois trazer cura ao nosso corpo. Então, comece, se a sua oração tem sido uma oração pedindo para que Deus te dê um carro, te dê uma casa, melhore as condições do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, te dê um emprego melhor, que Ele te prospere, que Ele cure o seu corpo de alguma enfermidade, comece a mudar a sua oração, comece, Senhor, purifica a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, comece a buscar isso. Comece a encontrar, através da intimidade com o Espírito Santo, um lugar em Deus de vestes limpas. E aí você vai ver todas essas coisas acontecerem na sua vida. Todos os bens, você não vai precisar mais correr atrás de bens, você não vai precisar mais correr atrás de profeta, você vai vivenciar a paz de Cristo em seu coração. Porque do que vale muitas riquezas se você não tem paz no seu coração? Vive uma vida inquieta, vive uma vida dupla, escondendo o pecado. Então, o que Jesus demonstra a este homem é: você veio buscar uma cura, mas o que você precisa é libertação do seu pecado. A sua fé te salvou. E disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E ele foi curado. Então, meu amigo professor, talvez você pode colocar isso à sua classe. Será que a gente não está precisando confessar mais os nossos pecados a Cristo para depois vivenciarmos o milagre, a cura? Nós temos falado muito sobre avivamento. O tema do ano da Nação Madureira, a da Adebras, aqui no estado de São Paulo, é festa e avivamento. Festa e avivamento. Eu ministrei em uma igreja sobre este tema, e o que Deus colocou no meu coração é: antes da festa, precisa de muito trabalho, de muita dedicação. Antes da festa, é preciso eu me dispor a trabalhar. E eu falei sobre 3 pontos primordiais antes da festa. O primeiro, tempo. O segundo, recurso. E o terceiro, obediência. Então, a qualidade da festa que eu vou desfrutar depende do quanto de tempo eu estou disposto a oferecer para trabalhar nessa festa. A qualidade da festa que eu quero desfrutar depende muito do quanto de recurso eu estou disposto a entregar. Tem muita gente querendo viver festa, mas peca no dízimo, peca na oferta, não faz um voto, não faz uma oferta alçada, nada. Deus está dizendo: primeiro você precisa cuidar de dentro de você, para depois você ser curado no corpo. Ok? Bora lá então. 1.2. O perdão do servo nos permite crescer na fé. O perdão nos aproxima de Deus. Ele é transformador. É um alívio e uma paz que resulta da conciliação com Deus. Sobre este assunto, Jesus disse: e quando estiverdes orando, perdoai e tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. O que procuramos colocar aqui é que perdoar é um dom divino, uma aptidão outorgada por Deus, que nos permite crescer na fé. Esse texto de Marcos 11, 25 e 26 é um texto que machuca. Eu falei agora, um pouquinho antes, Deus primeiro quer tratar dentro do nosso coração para depois tratar fora. O que o texto sugere é que eu só viverei e desfrutarei do perdão de Deus se eu perdoar aqueles que estão ao meu lado.
se eu perdoar aqueles que me ofenderam, aqueles que me machucaram. E quantas pessoas a gente vê, a gente encontra que não falam com o pai, não falam com a mãe, não falam com os irmãos, não falam com o vizinho da casa, não falam com o vizinho de banco na igreja. Só oferta se não for o diácono fulano de tal que estiver passando a oferta, porque se for ele, eu não gosto dele, eu não vou com a cara dele, ele me magoou, ele me pisou no meu calo, ele não me cumprimentou na saída da igreja. Tanta coisa pequena que está impedindo Deus te perdoar dos seus pecadão. Você consegue entender isso? Se você não for capaz de perdoar a quem te ofendeu, Deus também não vai perdoar os seus pecados. Não vai perdoar as suas ofensas. E é através do perdão que a gente cresce na fé. É através do perdão que a gente evolui na fé. É através do perdão que eu consigo exercer a minha fé. É lição pesada, pesadíssima. Diz aí pra mim. Diz aí. Tá pesado ou tá leve? Só coloca assim no comentário. Tá boa, tá leve, tá pesada, pastor. Tem aqueles que falam, bate, pai. E a gente precisa apanhar mesmo para a gente poder aprender algumas lições importantíssimas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Como Deus, porque Deus permite, nos exorta. O texto fala que Ele nos exorta porque Ele nos ama. Para nós não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11 fala, Ele nos repreende para não sermos condenados com o mundo. É por isso que Ele te dá esses puxão de orelha. 1.3, o perdão do servo oferece um novo recomeço. O relato do endemoniado gadareno, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, mostra a autoridade irrestrita de Jesus Cristo sobre o Satanás e seus demônios. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, afogaram-se no mar. Em seus textos, Marcos narra que, após o endemoniado ser curado por Jesus e expressar o desejo de seguir com ele, o servo manda que ele volte para casa e conte a seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para ele. Assim, notamos perceptível que, obedecendo a Jesus, ele foi embora e começou uma nova vida, anunciando em Decápolis o que Jesus fizera por ele. E todos ficavam admirados. O perdão nos proporciona um recomeço. O perdão nos proporciona reescrever, como diria Augusto Cury, reeditar a nossa história, reeditar cenas da nossa vida que tem sido prejudicada pela falta de perdão, pelo ressentimento, pelo remorso. O perdão vai dar a você a oportunidade de reescrever a sua história, de continuar a partir dali. Tudo que ficou para trás agora serve de combustível para você ganhar outras pessoas, serve de testemunho para que outras pessoas se rendam aos pés de Cristo. Nós precisamos entender que Jesus vai operar o milagre em nossas vidas, não é para nós sermos bonitinhos ou melhor que os outros, mas Ele vai operar um milagre em nossas vidas para que nós sejamos testemunho vivo do poder sobrenatural de Deus e do grande amor de Deus por nós em nossas vidas. Tópico de número 2, o servo nos ensina a servir. A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus. Ele é o servo de Deus, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos e o servo de todos. Essa palavra também se aplica a todos aqueles que são de Jesus e fazem parte do seu corpo, pois todos os crentes são chamados para servir. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. O texto de Marcos 9,35 vai demonstrar o que é o cristianismo. O cristianismo é o serviço ao outro,
a doação ao outro, o eu fazer aquilo que vai ajudar o meu irmão a crescer. Aquele que quiser ser grande, que ele quiser ser o primeiro, será o último, ou o derradeiro, como diz aqui no texto. Ou aquele que quiser ser servido, vai ser servo de todos. O que Jesus está demonstrando é que nós precisamos entender o coração de servo. Nós precisamos entender que servir é mais importante, que o propósito principal das nossas vidas não é ser servido, mas é servir. O pastor Tiago Brunet, ele fala sobre propósito, e quando ele fala sobre propósito, ele fala que o propósito ele tem o intuito de aperfeiçoar o outro, de agregar valor na vida do outro, de fazer o outro crescer. O propósito da minha vida não tem a ver comigo, e sim tem a ver com o que eu faço para que o outro cresça. Aí, exemplo, o meu propósito de vida é ensinar. E o que eu ganho ensinando? Eu ganho a satisfação de pessoas que crescem, que aprendem, que evoluem. Esse é o propósito. Eu estudo e talvez não precisaria estudar tanto quanto eu estudo, mas eu estudo para que outras pessoas aprendam de forma mais fácil e mais didática aquilo que Deus me passou e me ensinou. Então, descobrir o meu propósito é descobrir no que eu posso servir ao meu irmão. Descobrir o meu propósito é eu descobrir em qual área eu posso ser útil ao outro. E assim, quando cada um pensa dessa forma, vai ter alguém também me servindo, também sendo útil para mim, também me ajudando a crescer, e todos começam a crescer juntos. Tópico 2.1, o servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Marcos narra, e aqui, irmãos, olha, esse servir com o nosso melhor, esses crente morno, crente meia boca, esse pessoal que faz tudo assim, tá bom, desse jeito tá bom, ninguém vai ver, Presta atenção nisso. Marcos narra que Jesus assentou-se de frente da arca do tesouro e observou os contribuintes depositando as suas ofertas. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Podemos interpretar que aquela observação do mestre fez com que ele extraísse uma lição para os seus discípulos. Para Jesus, o fato de uma pobre viúva depositar 2 pequenas moedas não a faz menos amada por Deus do que os demais. Jesus nos fez saber que não é quantia de doação e oferta que importa, mas a intenção com que é dado. Podemos dizer que Jesus percebe na atitude da viúva pobre uma entrega total desprendida. Olha só, há algumas aplicações desse texto. A primeira, não é porque eu estou dando muito que eu sou melhor ou mais importante do que quem está dando pouco. Porque o que o texto sugere, e essa primeira aplicação que Jesus faz, é que ele não está vendo a quantia, mas ele está vendo a intenção do coração. Então, se eu costumo muito falar em nossa congregação, se eu levanto para dar uma oferta, ou fazer um voto só porque tem alguém com o envelope sacudindo e eu quero mostrar que eu posso fazer aquilo, então, na verdade, o meu galardão já foi ganho ali e eu não tenho recompensa nenhuma para receber. Mas quando eu sou tocado, mesmo sem ninguém chamar, mesmo sem nenhum apelo, e eu gosto muito, eu sempre instigo muito a igreja, os irmãos, de fazerem esse tipo de voto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, como ele me toca, ele toca outras pessoas. E a gente precisa ter essa sensibilidade, esse tato de ouvir a voz do Espírito e falar, eu vou fazer esse voto. Seja um voto de 100, de 50, de 200, de 1000, e aí vai de acordo com a sua capacidade. Ou eu costumo brincar, da quantidade de zero que você tem na conta. Porque é aí que eu vou demonstrar a Deus aonde está o meu amor, aonde está a minha generosidade. Porque a generosidade é eu entregar aos outros aquilo que eu tenho, entregar a Deus aquilo que eu tenho e fazer pelos outros aquilo que eu posso. Então eu entrego e ofereço a Deus o meu melhor. Melhor, não é meia boca. Não, isso acontece sempre, não. Não é toda vez que você vai lá fazer um sacrifício enorme, que às vezes você faz uma oferta tão alta que você precisa parcelar no cartão. Não é sempre assim.
Você tem a sua oferta voluntária, aquela oferta, aquela ofertinha da viúva, do dia a dia, mas não é possível que Deus nunca te toque para você fazer um pouco mais, para você fazer com que algo custe alguma coisa para você. É esse tipo de coração que Jesus está sentado diante do gasofilácio olhando. Aquela viúva queria ofertar. E aqui uma outra aplicação é que há espaço para todo mundo e todos serão vistos com os mesmos olhos. Aquela viúva viu todo mundo ofertar, os ricos ofertarem, entregarem bastante. Ela poderia ter se sentido coagida, ficado no canto dela, falar: que é isso? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu com 2 moedinhas? Mas ela entendia que quando Deus, em Levítico, dá as ordens de sacrifício para Moisés, existia também, tinha os cabritos, tinha as ovelhas, tinha os carneiros, tinha as ofertas mais caras, mas também tinha as ofertas de cereal, que todo mundo podia ofertar. O que Deus estava dizendo é: ninguém está excluso de ofertar. E todos serão vistos, tanto o que oferece muito, quanto o que oferece pouco. Todos serão vistos, porque Deus, olha o que Deus fala para Samuel: eu não vejo como os homens veem, Samuel. Não é esse. Pode ser bonito, pode ser grande, pode ser forte, mas não é esse, porque Deus não olha com a nossa ótica. Mas o texto, em momento algum, está dizendo que a oferta dos ricos estava sendo rejeitada. Mas ele vai dar uma ênfase na oferta da viúva para dizer: eu estou vendo todos, não se acanhe, pois a sua oferta agora é pequena, amanhã ela poderá ser grande. Ser fiel no pouco e no muito eu te coloco. Então, tenha isso no seu coração. Coloque isso como prioridade na sua vida. Eu vou oferecer o meu melhor independentemente das circunstâncias. Teve um irmão que contou um testemunho na nossa igreja e ele falou, ele ouviu uma mensagem falando sobre entregar o melhor a Deus. E ele falou assim: eu sempre ofertei 10, 5, 20 reais no máximo. E eu, depois de ouvir essa mensagem, eu entendi que esse não era o meu melhor. E aí ele fez um voto com Deus: Deus, todo culto que eu participar, eu vou oferecer a maior nota que tem na nossa moeda. Era a nota de 200. E ele o fez assim durante 1 ano. Foi o propósito dele. E ele disse: durante esse ano Deus não me deixou faltar nada. E eu fui abençoado. Eu tenho testemunhos de pessoas que fizeram o mesmo voto de 2 reais. Teve pessoas que fizeram o mesmo voto de 10 reais e foram abençoadas tanto quanto aquele. Por quê? Está no valor? Não. Está no coração, na condição. Para ele, 200 era como se fosse 2 do irmãozinho. O rapaz de 10 era como se fosse os 2 do irmãozinho, do irmão. Irmãozinho às vezes soa pejorativo, perdão, viu, irmãos? Mas do outro irmão, do irmão que doou 2. Eu tô falando irmão, pode ser irmã. É só... Tá uma briga agora. A gente precisa ficar medindo o que a gente vai falar, né? Meu Deus do céu. Mas é isso. Entendeu? É você fazer aquilo que é o seu melhor. E parar de se comparar com os outros. Talvez o seu melhor não é tão bom quanto o do outro, mas é o seu melhor. Falando em melhor, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que diz: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Ou seja, é o seu melhor? Você tem certeza disso? É o seu máximo que você está entregando naquele momento? Amém. Pode ter certeza que Deus está te vendo. Tópico de número 2.2? Até me perdi agora, hein? Isso, 2.2. O servo nos ensina a servir com humildade. Diferentemente dos escribas que gostavam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, que gostavam de ser cumprimentados com veneração nas praças, além de se selecionarem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes, Jesus diz aos seus discípulos que, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir.
a todos. Ao exercermos esta missão, estamos desempenhando a vontade de Deus para nossas vidas e termos a admirável oportunidade de estarmos servindo ao Senhor nesta geração. Então, Jesus vai na contramão dos religiosos, daqueles que queriam se mostrar, os fariseus, os escribas, os sacerdotes da época, eles até demonstravam com a sua face desfigurada quando eles estavam jejuando, oravam em voz alta para que as pessoas ouvissem eles orando, porque eles queriam status, eles queriam ser vistos. E Jesus falou, não é nada disso não. Porque Deus vê aquilo que está em secreto. E é através daquilo que Ele vê em secreto que Ele recompensa. Existem bênçãos para as coisas que a gente faz em público? Existem. Mas as melhores e as maiores são aquelas que nós recebemos por aquilo que nós fazemos em secreto. É através daquilo que a gente faz no oculto que nós seremos honrados em público. Exemplo, pastor, exemplo bíblico disso, Davi matou urso, Davi matou leão, e o pessoal só ficou sabendo disso quando ele estava para enfrentar o gigante Golias. Ele teve alguma honra por matar um urso? Ele teve alguma honra por matar o leão? Não. Foi apenas treinamento de um coração que queria proteger aquilo que foi dado a ele. Mas era ovelha malhada, ovelha que ninguém queria, não tinha valor nenhum. Não importa. Ele tinha um compromisso em proteger aquelas ovelhas, e ele as protegeria com a sua própria vida. É isso. O que você tem feito que ninguém tem visto? É na hora que Deus te honrar, as pessoas vão falar assim, do nada, assim, não era ninguém, porque ninguém viu o que você estava fazendo no oculto. O servo nos ensina a servir sem medo. Após Jesus alimentar a multidão, ele conduziu os seus discípulos para que subissem para a outra banda, enquanto ele se despedia da multidão. Logo, ao despedir-se, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e diz a Bíblia que o barco era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nesta hora, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar, o que fez que achassem que fosse um fantasma. Nesta hora, movidos pelo medo, os discípulos deram grandes gritos. Jesus, porém, logo lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus nos ensina nesta passagem que, quando temos medo, devemos nos lembrar que Deus é muito maior e Ele está sempre cuidando de nós. Oh, glória a Deus! Servir sem medo. Eu gosto de uma matéria teológica que é a soberania de Deus. E entender a soberania de Deus nos livra, muitas vezes, de medos que poderiam nos paralisar. O medo, ele faz parte do ser humano, ele é bom em muitas coisas em nossas vidas. Nós não morremos tão logo porque nós temos medo de fazer algumas coisas. E dentro de medo, a gente percebe, às vezes tem algumas brincadeiras que o pessoal faz, que os homens morrem mais cedo porque têm menos medo do que as mulheres. Lógico que uma frase que talvez não se encaixe totalmente para todos, mas em uma grande parte os homens costumam fazer coisas que as mulheres não fariam. E isso aumenta muito as chances de morte. Mas Jesus nos mostra que em alguns momentos das nossas vidas nós não precisamos ter medo, porque Ele está no controle de tudo. Entender essa soberania de Deus, de que tudo está embaixo do seu controle, vai nos privar do medo paralisante, do medo agonizante, do medo que nos impede de viver o sobrenatural de Deus, o medo que nos impede de rodar Jericó e derrubar, o medo que nos impede de atravessar o Mar Vermelho, o medo que nos impede de enfrentar um grande exército muito mais numeroso do que nós. Esse tipo de medo que impede-nos de viver o sobrenatural de Deus, é esse medo que Jesus veio dizer, não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu estou com vocês, eu acalmo a tempestade, eu faço o vento parar, eu fecho a boca do leão, eu esfrio a fornalha.
É Deus nos mostrando que nós não precisamos ter medo em circunstâncias em que foge ao nosso controle, porque tudo que foge ao nosso controle está nas mãos dele, e é ele quem governa. O medo do futuro, o medo do amanhã, o medo de ser traído, o medo de... Tem gente que tem medo de ficar pobre. Eu nunca tive esse medo. Se tivesse, tinha morrido já. Então, é um medo paralisante. É esse medo que te impede de avançar. É esse medo que te impede de viver o sobrenatural de Deus. Você não precisa tê-lo. Você pode entregar entendendo a soberania de Deus, que tudo está debaixo do controle de Deus, debaixo das mãos de Deus. Está no controle dele e ele fará conforme ele achar que é melhor. Tópico de número 3. O servo oferece liberdade a todos. Podemos dizer sem medo de errar que liberdade é um dos bens mais desejados pelo ser humano. Afinal, todos querem ser livres e curados do mal. A Bíblia descreve que, se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Diante da nossa verdade, sem nenhuma dificuldade, se percebe que a verdadeira liberdade está em Jesus. 3.1. Aquele a quem o servo liberta é verdadeiramente livre. A atmosfera do Evangelho do Marcos nos faz ver que as pessoas que Jesus nomeou para compor seu ministério, se não eram as pessoas que talvez nós recomendássemos para estar ao nosso lado. É oportuno lembrar que um desses exemplos foi a escolha de Levi ou Mateus, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me, e levantando-se, o seguiu. Levi aparentemente possuía uma vida confortável, tinha uma adequada ocupação ou uma casa que acomodava muitas pessoas. Entretanto, ele era visto como resquício da sociedade da época. Todos o consideravam um ladrão por explorar o povo. Assim, Jesus libertou desta vida e o chamou para viver uma vida com propósitos mais elevados. A verdade é que o time de Jesus, aqueles 12 discípulos, talvez eles não tivessem em nosso meio oportunidades de trabalho. Além de homens rudes, chucros, eles não tinham nenhuma competência visível aos nossos olhos para exercerem tamanha responsabilidade. Então você tinha Pedro explosivo, tinha João que era sensível demais, você tinha Judas com um comportamento... Na verdade, Judas, talvez de todos ali, em uma análise psicológica, ele era o melhorzinho entre eles, o mais sensato, tanto é que era o que cuidava do dinheiro. E você tinha Mateus, que era cobrador de impostos, então não era bem visto na sociedade. Mas o que a gente vê é como o exemplo de Jesus, como andar com Jesus, nos muda, nos molda, nos transforma e nos liberta. Andar com Jesus nos torna livre. Livre do quê? Livre para escolher ser um prisioneiro dele. Paulo fala que agora ele era prisioneiro de Cristo. E não tem liberdade maior do que ser prisioneiro de Cristo. É controvérsio, é difícil de assimilar, mas nós somos livres do pecado, da morte, daquilo que nos prendia a este mundo e que estava nos condenando. O texto fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Nós não tínhamos liberdade de escolha, nós não tínhamos como escolher a Cristo, nós não tínhamos como escolher não ir para o inferno, mas a palavra diz que Ele nos escolheu e nos fez ovelhas do seu redil e nos deu pastos novos. E nós agora decidimos a sermos, como Paulo diz, prisioneiros de Cristo, para pregar o Evangelho e alcançar muito mais vidas para Ele, ok? A verdade nos liberta, nos transforma e nos faz a cada dia mais estarmos diante da presença dEle. Tópico de número 3.2. O servo nos liberta das tradições.
O Evangelho de Marcos, assim como os demais evangelhos, expõe os conflitos entre Jesus e os fariseus sobre a interpretação do sábado. Os fariseus lhe disseram: "Vês por que fazem no sábado o que não é lícito?" Então Jesus responde à pergunta dos fariseus com outra pergunta que está nos versículos 25 e 26. Mas ele disse-lhes: "Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam." Após Jesus citar a ação de Davi e de seus homens, ele os faz saber que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, ele nos liberta das tradições, da religiosidade. Muitas pessoas acham que só podem orar na igreja. Muitas pessoas acham que só podem orar de joelho. Nós precisamos ter o nosso tempo de joelho, mas precisamos entender que nós precisamos e necessitamos orar 24 horas por dia, estar em oração o tempo todo, estar na presença dele em todo o tempo, para que nós possamos encontrar com ele e ter intimidade na presença dele sempre. Tópico de número 3.3. O servo veio para promover a ação de Deus no mundo. O Evangelho de Marcos, por ser escrito aos romanos, trata-se de um evangelho de ação. Podemos observar que Marcos vai se preocupar mais em expor os milagres realizados por Cristo do que os seus ensinamentos. Assim, podemos ter a certeza de que ele continua nos libertando ainda hoje pelo poder do seu nome. A ação do servo veio promover Deus no mundo. Então a preocupação de Marcos foi mostrar que Jesus curava, transformava e libertava pessoas. E esta ação do Senhor Jesus ainda continua ativa no meio da igreja do século 21. Nós precisamos proclamar ao mundo que Jesus ainda cura, ainda liberta e ainda batiza com Espírito Santo. Conclusão. Vimos que o servo sempre tem o melhor para nos dar. Podemos concluir dizendo que os planos dele são sempre perfeitos, seus conselhos são os mais extraordinários e as suas bênçãos são as melhores. Meus irmãos, que Deus continue te abençoando e prosperando o seu caminho. Que você entenda que o Senhor nos colocou neste mundo para servirmos uns aos outros e Ele nos aperfeiçoa através da vida dos nossos irmãos. Aprenda a liberar perdão, aprenda a ser boca de Deus neste mundo e a profetizar bênçãos sobre a vida dos seus irmãos, e aprenda que todas as suas habilidades são para aperfeiçoar as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus continue abençoando a sua vida